Olá, boa noite. A contagem regressiva para o início da Copa do Mundo está chegando ao fim e o torcedor já se prepara para assistir aos jogos do Mundial, que terão transmissão ao vivo aqui pela Band. E para quem não conseguiu um ingresso em Manaus, serão muitas as opções para acompanhar as partidas do Brasil em busca do Hexa e também das seleções que vão jogar na Arena da Amazônia. Faltam menos de 24 horas para o apito inicial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Em Manaus, uma das 12 cidades brasileiras que vai sediar jogos do Mundial, o clima já é de festa. Ruas enfeitadas e torcedores caracterizados dão o tom da animação que iniciou lá atrás, em maio de 2009, quando a capital amazonense foi anunciada como subsede da Copa no Brasil. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira estreia em campo diante da Croácia a partir das 4 da tarde, horário local. Nas ruas, os torcedores já arriscam palpites. Estou animada, a seleção está bem treinada, a equipe é boa e eu acho que vai dar tudo certo. Bom, acho que o Brasil deve ganhar, né? Com certeza, né? Que é um time forte, né? Um time base. Tem que ganhar. E como nem todos os manauenses terão a chance de acompanhar ao vivo os jogos do Brasil, e também é uma das 4 partidas que serão disputadas na Arena da Amazônia, governo do estado, prefeitura e até iniciativa privada prepararam pontos de concentração de torcedores para exibir as partidas em tempo real. Para quem prefere a agitação, um dos principais eventos é o FIFA Fan Fest no Parque Ponta Negra, organizado pela Prefeitura, que também deve disponibilizar um telão na Avenida Itaúba, na zona leste de Manaus. No Largo São Sebastião, no centro da capital, o governo do estado também está montando uma estrutura para exibir todos os jogos da Copa, com um imponente Teatro Amazonas como pano de fundo e com uma vasta programação cultural. Aqui o Largo São Sebastião, uma atração a mais, que vai ser o nosso telão, que nós vamos ter o telão passando todos os jogos, transmitindo todos os jogos do Brasil e dos 4 jogos que nós vamos ter aqui na Arena da Amazônia. Fora essa programação, nós temos todos os dias atividades culturais, como capoeira, maculelê, dança, samba de roda, grupos de teatro, música. Seja na rua, na praça, o importante é torcer com alegria e responsabilidade. Espetáculo da terra é quando a torcida faz Brasil, vamos que vamos! Dizem que são 11 contra 11, na real são milhões contra milhões de alucinados, apaixonados pela bola que rola no gramado. Vai meu time, vai com tudo, mostra a força do nosso escudo. Aqui tem um time de tradição, ninguém treme na hora da decisão. Tá chegando a hora. Apesar da falta de mais investimentos em mobilidade urbana e os ajustes que ainda ocorrem no entorno da Arena da Amazônia, esta manhã o governador do estado e o prefeito de Manaus fizeram um balanço positivo sobre a preparação de Manaus para sediar a Copa do Mundo. Durante coletiva concedida esta manhã na sala de imprensa da Arena da Amazônia, o governador do Amazonas afirmou que as obras para o Mundial estão 100% concluídas. José Melo destacou que só em segurança foram investidos cerca de 100 milhões de reais. 16 mil empregos diretos foram criados e 26 mil pessoas foram qualificadas para atuar na Copa. Já o prefeito de Manaus explicou que mesmo com a retirada das obras do monotrilho e do BRT da matriz de responsabilidade para o Mundial este ano, por problemas na licitação, a prefeitura garantiu as melhorias no transporte público para atender a população e os turistas. É decisão firme nossa ir implantando as faixas exclusivas e fazendo um trabalho de conscientização para que as pessoas aceitem uma certa perda individual em favor de um grande ganho coletivo. Sobre a destinação do estádio, José Melo disse que o estado vai aguardar a conclusão de um estudo que foi encomendado para tomar uma decisão. Ela está estudando a utilização desse complexo todo após a realização dos jogos, que não inclui só a Arena da Amazônia, inclui o Amadeu Teixeira, inclui também aqui o Centro de Convenções, inclui a Vila Olímpica, inclui, enfim, todo esse complexo construído aqui ao redor da nossa arena.
Após a coletiva, o prefeito e o governador visitaram um campo do estádio da Copa em Manaus. E a Polícia Militar do Amazonas apresentou hoje parte do efetivo da corporação que vai atuar durante a Copa do Mundo em Manaus. A maior preocupação é com as possíveis manifestações que poderão ocorrer na cidade. Com todas as honras militares, a operação de apresentação dos policiais foi em frente à Arena da Amazônia. 1.200 dos 5.000 militares que vão atuar durante o Mundial foram destacados. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, a corporação vai contar com aparato para atuar na segurança em terra, na água e no ar. Temos embarcações, 12 embarcações novas aí para atuar. Temos 3 helicópteros em condições de agir também. Só na área da operação temos 60 viaturas operando, além das 180 viaturas do Ronda no Bairro, que vai utilizar normalmente os 700 policiais militares do Ronda no Bairro, que é utilizado por turno de serviço, vão estar atuando normalmente. Destaque também para os equipamentos que deverão ser utilizados pela polícia durante o Mundial. Mas além da estrutura física, o investimento de capacitação em segurança para a Copa do Mundo está estimado em R$4 milhões, com recursos do Estado e do governo federal. É um fator motivacional a mais, visto que, no aspecto técnico operacional, todos eles estão devidamente treinados, capacitados. Uma das preocupações da polícia é em como lidar com as manifestações que podem ocorrer na cidade durante o período dos Jogos. Então estamos em prontidão a partir de hoje, a operação é lançada agora e estamos em condições de agir tanto na parte de prevenção, na parte de diplomacia, na parte de verbalização, quanto até uma pronta resposta se tiver que utilizar o uso progressivo da força em condições de agir e, em último caso, atuando também junto com as Forças Armadas. Ainda de acordo com o comandante da PM, além das áreas de grande concentração de pessoas, o efetivo da polícia vai continuar presente em todas as áreas da cidade. A gente pode tranquilizar a população que nós temos condições tranquilamente de manter a segurança da Copa e não só aqui do perímetro interno e externo da Arena da Amazônia, mas também nos FanFest, no Public View, nas reuniões de ruas, por exemplo. Então nós estamos preparados, temos todos um planejamento específico para cada companhia atuar. E com o início da Copa do Mundo, o trânsito de Manaus já começa a sofrer intervenções a partir desta quinta-feira. A partir desta quinta-feira, às 9 horas da manhã, o trânsito começa a sofrer modificações na área da Ponta Negra. Os carros vão ser desviados para a Alameda Alaska por conta do FanFest. Veja bem, isso quer dizer que você não possa ir para o FanFest. Toda aquela operação que é montada, por exemplo, para o Réveillon de ônibus, ela vai estar funcionando perfeitamente. Então os ônibus vão chegar próximo da Ponta Negra, só que por conta da grande quantidade de pessoas, não vai ser possível que esse ônibus adentre a Ponta Negra e fique muito próximo. Já no entorno da Arena, as modificações nos dias de jogos começam ao meio-dia. O trecho da Avenida Constantino Neri, entre o Viaduto de Flores e a Avenida Darcy Vargas, vai ser restrito a veículos de moradores da área. Sempre vai haver um acesso para os moradores. Para os espectadores, as pessoas que vão para o estádio, elas vão poder chegar de forma tranquila, de forma segura, o mais próximo possível. Já às 2 horas da tarde, a Avenida Djalma Batista também vai ser interditada no mesmo trecho e apenas ônibus vão ter acesso. Esse ônibus vai ficar muito próximo da arena, de modo que essa pessoa que vai de ônibus e que vai pegar o ônibus no terminal, enfim, no centro da cidade, nas áreas hoteleiras, ele vai chegar com tranquilidade à arena. Uma operação da Secretaria Adjunta de Inteligência e do Grupo Fera resultou na apreensão de 200 quilos de cocaína e na prisão de 4 pessoas em um condomínio na zona oeste de Manaus. De acordo com o delegado responsável pela operação desencadeada nesta terça-feira, as investigações iniciaram após denúncia anônima recebida no Disque 181. A denúncia passou bastante informações sobre o envolvimento de tráfico de drogas, um carregamento de tráfico. Num condomínio na estrada Ponta Negra, fomos conferir com as equipes da Secretaria de Inteligência com o Grupo Fera. Já ao seguirmos no condomínio, ao entrarmos no prédio, já percebemos um forte odor de droga, de entorpecente. E aí adentramos ao quarto, ao apartamento, quando
nos deparamos com esses 4 indivíduos. No momento da entrada, eles não ofereceram resistência. Além dos 200 quilos de cocaína pura, a polícia encontrou no apartamento armas de grosso calibre, como esta espingarda e esta submetralhadora, que seriam usados para fazer a segurança da droga. A polícia acredita que o entorpecente seria distribuído na capital e também no interior do estado. A droga abasteceria toda a cidade de Manaus para o evento Copa, Parintins. De acordo com o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, esta foi a maior apreensão de cocaína já realizada este ano. Todo o material está avaliado em mais de R$2 milhões. A polícia suspeita que a droga pertence a um dos líderes de uma facção criminosa que está preso em uma penitenciária de Manaus. Essa droga pertenceria ao traficante Zé Roberto, então provavelmente a gente vai ouvir ele tudinho, ele será indiciado por mais este crime. Um poste de iluminação tombou sozinho esta manhã na Avenida São Jorge, na capital, e por sorte não não atingiu nenhum veículo. Mas o incidente deixou o trânsito lento no trecho, que também sofreu com corte de energia. Por sorte, os veículos que passavam no momento do incidente não foram atingidos. Este poste do canteiro central da Avenida São Jorge tombou sobre a rede de energia elétrica por volta do meio-dia. Segundo esse trabalhador da área, o poste já estava com a estrutura comprometida. O fornecimento de energia nas proximidades do incidente foi interrompido e o trânsito ficou lento. Nós pensávamos que era algum carro que tinha batido aqui, né? Aí saiu pegando fogo, aí esses fios foi quebrando e... Operários da construção civil paralisaram as atividades nesta quarta-feira para protestar ao lado da Arena da Amazônia, na capital. Os trabalhadores exigem um aumento de 11% nos salários, reajuste da cesta básica e plano de saúde. A manifestação reuniu cerca de 200 operários da construção civil que não aceitam os 6% de dissídio que foi ofertado à categoria. O protesto ainda teve o apoio de integrantes do Sindicato dos Rodoviários, que anunciaram greve geral dos motoristas e cobradores de ônibus do transporte coletivo para o próximo domingo. Em alguns momentos, os trabalhadores da construção civil chegaram a interromper o tráfego de veículos na Avenida Constantino Neri e também anunciaram greve para a semana que vem, caso não haja negociação com os empresários. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior do estado. Em Benjamin Constant, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Parintins, a previsão é de sol com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva no decorrer do dia. A mínima fica em torno dos 24 e a máxima chega aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. A partir de agora, um selo vai identificar os taxistas que foram treinados para transportar pessoas com deficiência na capital. Esta tarde, eles receberam a certificação para o serviço. Para Marcos, se locomover com o pai é um desafio diário. Ele conta que na hora de pegar um táxi, o problema piora. Porque está acostumado só com o passageiro que se locomove individual. Para minimizar o problema, no início deste mês, 40 taxistas foram preparados para lidar com pessoas com deficiência. Treinamento, onde neste treinamento foram trabalhadas vários temas, dentre eles a questão da abordagem à pessoa com deficiência. Muitas vezes são detalhes que fazem a diferença nesse atendimento, bem como conceitos e também uma prática que foi a principal parte do treinamento. A medida foi pensando também nos turistas que já começam a chegar em Manaus. Nossa maior deficiência hoje no estado é o atendimento. Então a gente cuidou dessa parte de como atender a pessoa com uma certa deficiência para que ela possa trafegar na nossa cidade com mais liberdade. Os adesivos colocados hoje nos veículos vão ajudar os passageiros a identificar os motoristas certificados pelo curso. Na verdade, o que me deu nesse curso foi eu poder ajudar uma pessoa que necessita de ajuda. Com o início da Copa do Mundo, as férias escolares serão antecipadas nas redes municipal e estadual de ensino aqui da capital. Em algumas escolas particulares, o recesso já começa nesta quinta-feira.
Na rede estadual de ensino, o recesso dos 530 mil alunos será entre os dias 17 e 30 de junho, nos dias dos Jogos da Copa do Mundo em Manaus e no período dos Jogos da Seleção Brasileira, será adotado o ponto facultativo. Se o Brasil continuar nas próximas fases do Mundial, fora do período de férias, as aulas também serão suspensas nos dias de Jogos da Seleção. No Amazonas, o calendário definido em assembleia com os professores vale tanto para as escolas da rede estadual na capital, quanto para as dos municípios do interior. Então nós começamos agora na próxima semana já as férias dos nossos alunos, com algumas exceções de escolas em calendário especial, mas sempre respeitando o calendário da Copa. Este ano, a antecipação das férias teve como objetivo evitar a evasão escolar e respeita o mínimo de 200 dias letivos sem a necessidade de reposição de aulas. Então não haverá absolutamente nenhum prejuízo, o calendário está todo de acordo com a nossa legislação e garantindo os dias que os nossos alunos precisam ter contato junto com os nossos professores para ter um aprendizado melhor. Já na rede municipal de ensino, as aulas encerram na próxima sexta-feira e retornam no dia 28 de junho. Nos dias dos Jogos do Brasil, as aulas serão suspensas e repostas aos sábados. A Copa do Mundo, que começa amanhã, será uma grande festa, mas muita gente não vai deixar a fé de lado. E os turistas que vierem para Manaus terão a oportunidade de acompanhar missas celebradas em 5 idiomas. As informações com Tiago Gonçalves. A primeira celebração para os italianos será realizada na manhã desta quinta-feira. Quem vai nos dar os detalhes é o padre Charles Silva. Padre, essa programação ela é inédita e como vai ser? Exatamente, então com muita alegria a Igreja de Manaus também quer acolher com muito carinho os turistas estrangeiros que estarão visitando a nossa cidade nesse período da Copa do Mundo aqui em Manaus. Então a Igreja Católica já a partir de amanhã vai acolher os italianos na Santa Missa. O padre Stefano, lá do Novo Israel, irá presidir a Santa Missa aqui na Catedral às 9 horas para os italianos. E o padre Miguel irá presidir a Santa Missa em inglês, para os ingleses também na sexta-feira, 9 horas da manhã. E ali na Catedral também temos a opção de São Sebastião. Teremos missas também lá ao meio-dia. E lembrando, esse circuito religioso oferecido pela Igreja de Manaus através da Santa Missa sempre vai acontecer nos dias que antecedem os jogos desses países aqui na Copa do Mundo em Manaus. Então queremos convidar aí os turistas, fizemos contato com os consulados, E é claro também os estrangeiros que estão residindo já aqui na capital amazonense também são convidados a participar. Lembrando, a missa aqui na Catedral é amanhã às 9 horas e também na sexta-feira. E na São Sebastião ao meio-dia. Tá certo, padre. Obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Entre as seleções que vão jogar na Arena da Amazônia, a da Inglaterra será a primeira a desembarcar em Manaus. A previsão é que os jogadores cheguem à capital no início da tarde desta quinta-feira. Mas os ingleses têm muito mais laços históricos com a cidade-sede em que vão estrear na Copa do que imaginam. Os torcedores que chegam a Manaus para assistir a seleção inglesa se impressionam com a influência da cultura britânica sobre a metrópole da Amazônia, que vai desde a arquitetura de prédios até o início do futebol na cidade. Segunda metade do século XIX, a economia da borracha alimentava a indústria europeia. Os ingleses impulsionaram esse processo com a navegação a vapor, controlaram rapidamente as linhas para Nova York e Liverpool e, em pouco tempo, tomaram conta das principais atividades comerciais em Manaus. A participação dos ingleses foi fundamental para o desenvolvimento da economia da borracha. Então, nós temos a participação dos ingleses na navegação exterior, principalmente, nas finanças, na tecnologia portuária e nos serviços básicos de infraestrutura dos quais eles foram concessionários.
Manaus era considerada uma das cidades mais modernas do país. Tinha bonde elétrico, serviço de telefonia e rede de água e esgoto. O porto flutuante, também construído com tecnologia britânica, acompanhava já naquela época o regime de cheia e vazante do Rio Negro. Traços da arquitetura inglesa estão nos desenhos de prédios, como o da Alfândega, dos Correios, a Ponte de Ferro e o belo mercado municipal, com estilo neogótico, envolto por muito ferro fundido trazido de Glasgow, na Escócia. A influência dos ingleses aqui em Manaus não fica restrita à arquitetura da cidade. Foram eles também os precursores na história do futebol do Amazonas, isso no início do século passado. Luciana organiza um material valioso que conta o surgimento do futebol em Manaus. A historiadora confirma que o primeiro clube de futebol da cidade era formado por ingleses em 1908. A sede do Manaus Athletic Club foi erguida no Bosque Clube. Aqui, o documento da planta do local. As regras são estabelecidas em 1863. Eles trazem essas regras, então eles adaptam a bola, que era usada pelos indígenas, porque antes era uma bola pesada, uma bola de couro. O Manaus Athletic Club também foi o primeiro campeão amazonense em 1914. Os ingleses introduziram o futebol aqui, mas a tradição dos clubes não avançou no estado por causa da Primeira Guerra Mundial. Os times foram desfeitos e não conseguiram se recompor mais. Os times ingleses aqui de Manaus, em 1914, eles ficam desfalcados por causa da Primeira Guerra Mundial. Os jogadores começam a ser convocados pela coroa, inglesa, para servir na guerra. Alheios à forte ligação entre ingleses e manauaras, os torcedores que chegam a Manaus para assistir à estreia da Inglaterra na Copa ficam surpresos com o que veem. Essa construção tem estilo vitoriano. É uma boa história essa conexão entre as culturas, diz Lee, que veio de Manchester. O inglês Chris mora em Manaus há 2 anos e não tem dúvida que a torcida será bem acolhida. Por isso eles vão se sentir muito em casa, os ingleses, com essa brisa que a gente tem hoje também, mais em casa ainda. Amazonenses e ingleses, uma história rica entre 2 povos, ressurge na capital sede da Amazônia na Copa para aquecer de hospitalidade os visitantes que sonham com a taça do Mundial no Brasil. Tá aí, ó, a torcida dos ingleses. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E olha só, por conta do início da Copa do Mundo, a partir desta quinta-feira, o Band Cidade começa a ser exibido um pouco mais tarde. Excepcionalmente, amanhã, você acompanha as notícias do Amazonas a partir de 7h25 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.